Olá, galera, começando mais uma aula aqui, mais um bate-papo com a gente. E aí hoje a gente vai falar, nessa aula a gente vai falar em como colocar o seu serviço em uma plataforma de venda. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do porquê vender serviços online. E aí eu acho que o caminho é para quem quer empreender, né? Eu acho que talvez essa seja a melhor explicação. E aí a gente sabe que é possível ganhar dinheiro com talento, com conhecimento e com sua profissão, usando a internet sem precisar investir em nenhum tipo de produto físico ou em algum estoque. E que a gente sabe que hoje em dia muita gente trabalha oferecendo serviços online, de design, de edição de vídeo, fotografia, escritas, aulas, consultorias. Tem gente que faz programação, revisão de texto e até artesanato, né, sobre encomenda, marketing digital e atendimento terapêutico, né, psicólogo, terapia. Então, tem como vender o seu trabalho, o seu serviço de forma online, né, vendendo na internet, sem precisar sair de casa e vendendo o seu próprio trabalho, né? Um psicólogo hoje consegue atender de forma virtual. Um profissional de marketing, de design, consegue trabalhar pela internet, né? Sem precisar se deslocar. No caso da fotografia, a gente sabe que você pode vender o seu serviço, mas você tem que ir até lá para poder fotografar, enfim. Mas você consegue também vender o seu produto, né? Vender a sua profissão, o seu trabalho. E a gente sabe que existem algumas plataformas específicas para esse tipo de trabalho, para esse tipo de venda de trabalho, na verdade. E aí você pode cadastrar de forma gratuita, criar um perfil profissional e começar a oferecer os seus serviços para o Brasil e até mesmo para outros países, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de quais são essas plataformas para a gente poder conhecer, quem não conhecer, e relembrar algumas para quem já reconhece. Acho que uma das principais plataformas de venda de serviços digitais são a Orkana, que é focada em serviços digitais e freelancers como designer, criação de site, né, para pessoa que cria site, para a galera do marketing, para tradução, para texto, né, para produção de texto. Tem o 99 Freelance, que é parecido um pouco com Orkana, que também é voltada para esses profissionais autônomos, né? Você que vende a sua mão de obra, né? Que vende o seu trabalho nesse sentido, tem essas duas plataformas que você consegue vender. Tem a Jet Ninjas, que é voltado mais para serviços gerais e presenciais, como reforma, beleza, concertos, aulas, esses que você tem que estar lá, ir até um lugar para poder realizar. Você vende o serviço e vai até lá para poder realizar de forma presencial. Tem a Fiverr, que é ideal para quem fala inglês e quer atender um público internacional. E aí tem serviços ali a partir de $5. E aí tem duas plataformas que são plataformas conhecidas por todo mundo e que não são plataformas, num primeiro momento, de venda de serviço, mas são duas plataformas que você consegue vender muito bem o seu serviço e que hoje as pessoas usam de fato. A gente tem muitos perfis voltados para esse tipo de trabalho, que é o Instagram e o WhatsApp, que são ótimas plataformas para divulgar serviços locais e artísticos, né? Você constrói esse relacionamento com o seu público, divulga ali seu trabalho e consegue vender ele também de forma online. E aí cada plataforma tem um foco, e aí por isso vale a pena entender que combina melhor com você. E aí por isso que o WhatsApp e o Instagram se destacam nesse sentido, porque você consegue se vender a imagem, né? Você está ali, você com perfil no Instagram, você consegue mostrar o seu serviço, você consegue falar com o teu público diretamente, responder via DM também. Então você consegue fazer essa venda de uma forma mais direta, né, com o comprador. A pessoa que quer comprar, quer ter o seu serviço, basicamente, quer contratar o seu serviço. E aí, pensando nisso, é muito importante criar um perfil profissional atrativo. E aí o seu perfil é o seu cartão de visita, né? É a primeira impressão que o cliente vai ter de você. Então é importante pensar num nome profissional.
você não for usar o teu nome, né? Se você não for um fotógrafo, por exemplo, que você quer vender. Meu nome é Vitor Amâncio e eu quero vender o meu serviço de fotografia. Mas se você quiser vender ele no lugar de agência, né? Uma empresa, é legal você pensar num nome profissional para isso, ou não, pensar no nome artístico, né? Você tem um sobrenome ali maneiro, ou você não tem nenhum sobrenome que você queira usar, e aí você vai criar esse nome. Mas o mais importante nisso tudo é que seja um nome que passe a seriedade e que faça as pessoas acreditarem no seu trabalho. Então é importante esse nome profissional, uma foto do perfil atrativa, com uma imagem clara, com boa luz, que pode ser uma foto sua enquanto profissional, ou pode ser de uma logomarca, né? Se você tiver criado uma marca, criado uma logo para isso. E aí o mais importante, eu acho que é ter uma descrição contando com poucas palavras o que você está vendendo ali, qual o serviço que está sendo oferecido. E aí ser direto e ser humano. A gente precisa humanizar para a pessoa ter empatia e ter essa troca e ter um interesse de... A gente ter essa proximidade é importante hoje na internet, né? Então, vou dar um exemplo. Se você for vender um serviço de designer gráfico, sou designer gráfico com tantos anos de experiência, especializado em criação de logotipos, de identidade visual, para pequenas empresas, para grandes empresas, entendeu? Você dá um caminho para a pessoa entender, tá, isso aqui se enquadra no que eu quero, isso aqui não se enquadra no que eu quero. Para você, enfim, otimizar essa troca com um possível cliente, né? E aí o legal é criar um portfólio adicionando imagens, vídeos, links de trabalhos. E se você estiver começando, e se você não tiver, né, é você começar a criar esse portfólio para você poder usar e mais pessoas se atraírem para o seu trabalho. E aí, como eu falei, descrever bem o serviço é muito importante. Então, na hora de você anunciar também, né, através dessas plataformas ou através da rede social, é ter um título claro, dizendo exatamente o que você faz, né, para a pessoa poder entender, uma descrição detalhada e destacar o que te diferencia, né, porque hoje a gente tem uma gama de serviços sendo oferecido na internet, e aí é importante a gente se diferenciar. Onde é que você se diferencia? E aí, por que escolher você? Qual o seu estilo? Se você tem algum curso, alguma certificação que te coloque num lugar de diferente, se você fala um outro idioma, enfim, entender isso, porque senão fica tudo muito vago. E aí, quem contrata quer saber exatamente o que está contratando e o que esperar desse profissional. E aí, como que a gente pode definir o preço do serviço? Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis para quem está empreendendo, né? Gera muita dúvida no começo, e aí eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho em como que a gente pode direcionar isso e pensar nesse valor, para ser um valor justo. Eu acho que o legal é pensar em calcular o tempo, quanto tempo leva para realizar o serviço que você está oferecendo, qual o valor justo por hora ou projeto. Então é legal pensar nisso como um dos tópicos para você poder precificar, pesquisar a concorrência, porque às vezes a concorrência está cobrando muito baixo, não que você precise cobrar também muito baixo, mas aí você entender um meio de um caminho, né? Um valor justo, ou então, eu posso cobrar um pouquinho menos, mas eu vou me dedicar e vou retirar isso aqui, eu não tenho como fazer por esse valor. Então é entender essa concorrência, ver quanto que a galera está cobrando, considerar a taxa da plataforma. Se você está usando uma plataforma específica que tem algum tipo de taxa, é importante você cobrar esse valor da taxa, porque senão você acaba perdendo, né? Você não vai ter um lucro ali. E eu falei um pouquinho antes, a gente precisa ser competitivo, mas sem se desvalorizar. Então, se você está começando, você pode cobrar um pouco menos, mas nunca tão baixo do preço preço normal, né? Para não parecer amador, porque senão você se coloca no lugar de amador e que às vezes você, enquanto profissional que está começando, de fato precisa pegar alguns trabalhos ganhando um pouquinho menos, mas você precisa não se colocar no lugar de amadorismo, que é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Se você leva 3 horas para revisar um texto, quer ganhar 30 por hora, você pode cobrar 90 reais. E se a plataforma cobra 20%, seu valor final tem que ser 112 reais, 112, 50 reais. Mas,
se você está começando e você quer conquistar esse público, em vez de você cobrar 30 por hora, você cobra 25 por hora. E aí vai ganhar um pouquinho menos, mas aí você consegue conquistar esse novo mercado, né? Já que você está começando. Mas, e ao mesmo tempo você não se desvaloriza, entendeu? E isso é muito importante. E aí um outro ponto importante é a comunicação com o cliente. A comunicação é a chave de tudo. Saber se comunicar é importante para poder prestar serviço, até mesmo para você entender o que a pessoa que está contratando o seu serviço quer, e ela entender também o que você está propondo, o que você faz, qual o seu tipo de serviço, e até mesmo para fechar o trabalho, porque você precisa responder com educação e agilidade. Mesmo que a pessoa não feche o serviço, você precisa dar atenção para essa pessoa, tirar todas as dúvidas com clareza. Clientes inseguros não consomem, não compram, não adquirem o seu serviço. Ser transparente sobre os prazos, porque atraso prejudica muito a reputação e aí faz com que a pessoa possa não vir a fazer o trabalho com você novamente. Então é muito importante respeitar os prazos e evitar jargões técnicos, né? Porque às vezes a gente fala de uma forma muito técnica e aí quem está querendo adquirir aquele serviço ali não entende. Então você precisa ter um vocabulário que seja popular, que seja de forma simples e direta, obviamente, mas que não te coloque nesse lugar também de amador, né? Então, o serviço precisa, você precisa ter uma comunicação clara com o seu cliente. E aí uma outra coisa importante, a partir disso, que a partir dessa comunicação pode gerar, né, uma reputação boa, avaliações boas, e aí você fideliza o seu cliente, porque a reputação digital é uma carteira de clientes satisfeitos, basicamente. E aí quando você presta um bom serviço, as pessoas deixam a avaliação e isso aumenta muito mais a chance de você ser contratada por outras pessoas. Então é muito importante você pedir que as pessoas avaliem, né? Você manter uma entrega consistente e profissional e oferecer um bônus, uma dica, um ajuste gratuito, um brinde. Isso gera fidelidade. Então a pessoa vai voltar se você entregou aquele trabalho e aí você deu uma dica ali a mais, se você entregou um brinde, ou até mesmo a forma que você embala o seu serviço, né? A forma que você apresenta o seu serviço. Isso é muito importante porque isso deixa o cliente muito satisfeito e eles voltam, indicam você para o próximo, né? Para quem pode vir a precisar daquele trabalho ali. E aí, pensando nisso, como uma alternativa também, você pode criar sua própria vitrine no Instagram ou num site próprio, como a gente falou um pouquinho antes do Instagram. Em numa outra aula eu falei dessa criação de um site, né, da possibilidade. Você pode criar a sua própria plataforma, né, o seu próprio site usando ferramentas gratuitas. E aí, enfim, um site ou um perfil no Instagram. Você pode criar um perfil no Instagram só para aquele serviço, postando seus trabalhos, depoimentos, os vídeos de bastidores. Usar os stories para tirar dúvida, para interagir, para trocar essa ideia, entendeu? E aí você consegue abraçar mais clientes e criar esses vínculos, né? O WhatsApp profissional também é uma possibilidade, usar ali como um catálogo, com mensagens automáticas, respostas rápidas, ou um site gratuito, né? Que a gente tem o Wix, que eu já falei numa outra aula, o Note, o WordPress, que é montar uma página simples com um portfólio e um formulário de contato. Você pode, uma landing page pode resolver isso também. E aí você não depende só de uma plataforma específica, mas você pode buscar outras possibilidades para você atrair clientes para você. E aí a gente precisa sempre frisar, sempre falar desse cuidado com os golpes, que é nunca finalizar negociações na plataforma sem confiança, sempre ter registro, evitar de prometer o que a gente não pode cumprir, isso é muito importante. Se o cliente quer um serviço que você não pode entregar, que você não tem essa expertise, que você não consegue fazer, de repente, dentro do tempo que ele quer que você faça, é importante você dizer que não consegue. E aí falar, olha, eu não consigo, e a palavra dizer não consegue não consegue, é dizer, eu consigo em 3, ao invés de dizer que em 2 dias.
sabe? Porque se você prometer 2 dias, ele vai querer em 2 dias. Então, se você não consegue em 2, olha, esse serviço que você tá querendo contratar, eu entrego em 3 dias. Para você é viável, funciona para você. Mas aí, ó, eu vou entregar assim, assim, assado, bem executado, bem entregue, bem apresentado. Isso que vale no final das contas, assim, você mandar real para você poder entregar um produto, né, um serviço de qualidade. E aí, pensando nisso, tudo que a gente falou nesse papo, nessa conversa hoje, colocar o seu serviço numa plataforma online é uma porta de entrada incrível para o mercado digital. Facilita muito você enquanto profissional autônomo, né? É simples, é acessível e pode ser feito com poucos recursos. Você não precisa gastar dinheiro para isso. E aí o importante é ser criativo, caprichoso e profissional. O mais importante é ser profissional desde o início. E o segredo é a forma que você apresenta o seu trabalho, comunica e entrega o valor. O resto você vai construindo com o tempo e vai conquistando de acordo com os clientes que você for conquistando, com o caminho que você for percorrendo. É isso, a gente bateu um papo hoje, né, sobre essa coisa de colocar o seu conteúdo em plataformas de venda e entender um pouco dessas possibilidades que a gente tem, seja numa rede social, como o Instagram, o WhatsApp, até mesmo o Facebook, mas também o Orkana como plataforma, o 99 Freelas, o Jet Ninjas, o Fiverr, que você consegue ter numa plataforma e você oferecer o seu serviço através dela. Até a próxima, galera. Muito obrigado.